Estamos de volta aqui, pessoal. Sabrina já tá voltando. Tem gente no portão. A Aline foi correr e eu tô aqui terminando minha live. Então, pessoal, estamos aqui hoje com Sabrina Moraes, fundadora, pastora da Igreja no Cinema em Florianópolis. E eu fiz a pergunta para ela agora, qual foi o dia mais difícil, doloroso na vida dela e como que ela superou isso aí. Vamos ver como é que foi esse dia aí. Às vezes eu demoro um pouquinho mais aqui para voltar, porque eu faço o post, entendeu? Então, para quem tem dúvida, fica lá gravado lá no meu feed. Então, pode assistir mais tarde, pode compartilhar também com familiares. Às vezes, por incrível que pareça, existem muitos familiares próximos que conhecem a gente muito mais por uma live do que pela convivência. Sim! Com certeza, é verdade. Então, tem coisas que a gente conversa aqui que, na verdade, a gente nem conversou nunca com um primo, com um tio, e às vezes o tio e o primo, de repente, começam a entender algumas coisas do passado e falar, agora entendi ela. Mas como é que foi esse dia? Já teve um dia difícil na tua vida? Já tive alguns. Tá pensando assim, mas qual que eu seleciono? Já tive alguns. Eu acho que eu vou falar do meu último dia mais difícil. Acho que é mais fácil. Eu já tive alguns dias difíceis. Na minha adolescência, tive alguns momentos bem, bem fortes, assim. Inclusive, na minha adolescência, foi que meu pai olhou pra mim e disse assim, ó, filha, já te levei, já te fiz o que tinha que fazer. Eu tinha uns 13, talvez. Falou, agora você escolhe, você vai pra igreja se você quiser, você vai na igreja que você quiser, eu te ensinei o que eu tinha que te ensinar. Eu não esqueço disso, porque de fato nessa época eu já podia, meu pai me dava liberdade, eu ia em várias igrejas, eu ficava indo na igreja do lado da minha e na minha, ia na outra igreja do outro lado, e eu ia tudo evangélica, mas eu ia em várias. E aí foi bem bom pra mim, assim, isso também, essa experiência eu sei que foi bem válida hoje pra mim. E assim, essa fase eu tive momentos bem difíceis, mas acho que o meu último momento mais difícil, eu até gritei aqui o meu marido rapidinho e falei assim, amor, eu posso contar pra eles a nossa experiência? Ele pode. Porque acho que a minha experiência mais difícil, por último, foi com relação ao casamento, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E eu acho legal compartilhar esse tipo de coisa para as pessoas não acharem que a gente é os super-heróis, né? E que sempre está tudo resolvido. Eu e meu esposo, a gente veio de famílias totalmente diferentes em todos os sentidos, inclusive da questão do cristianismo também. Mas assim, na formatação da família, no histórico, no comportamento, né? Aquilo que eu contei, tudo que eu contei da minha família aqui, a família do Cristiano era totalmente diferente. E a gente se encontrou, na verdade, o Cristiano, ele foi a pessoa que fez eu descobrir várias coisas incríveis, porque ele era um cara, é uma das crianças, pode dar atenção, Cal. Não, não. Na verdade, meu cunhado chegou a pegar minhas motos, que a gente vai andar de moto hoje. Aí eu Ah, tô vendo se alguém entendeu ele. já Mas, fiquei enfim, preocupada. tá tudo sob controle ainda. As crianças já abriram já o portão. Autonomia, né? Então, assim, a gente casou e a gente foi muito abençoado, nosso namoro. Meus pais cuidaram muito da gente, a gente tinha uma rotina muito boa e tal. A gente tá há 11 anos juntos, é bastante tempo. E quando eu casei, cara, foi uma lua de mel, foi tudo maravilhoso, foi incrível. E aí eu falei, ai, que benção. A gente não tinha um monte de coisa, mas a gente não tava nem aí. E aí tava muito bom. Só que as nossas diferenças de hábitos, de costumes, de rotina começaram a aparecer depois de um ano. E aí, ali perto do nosso segundo ano do casamento, a gente começou a sofrer bastante com algumas diferenças e com alguns problemas mesmo que vieram à tona. E aí chegou um dia muito difícil, que eu fui pro banheiro chorar e falei assim, cara, eu e o Cristiano, a gente já tava. O Cristiano é meu esposo, ele tem 34 anos, o pai do Antônio. E aí eu e o Cristiano, a gente já tava bem distante, eu já tava muito frustrada dos hábitos que ele tinha, ele frustrado dos hábitos que eu tinha. E uma soma de fatores, e aí eu assim, cara, eu não vou aguentar, né? Falando assim, parece muito tolo, mas foi muito forte o que eu senti naquele momento, o que eu senti. E aí eu lembro que nesse momento, assim, eu já tinha passado por vários momentos de
abrir a Bíblia, de orar sobre o meu casamento, de fazer devocional, e aí ficar mais estável, ficar bem, ficar forte e retomar, e nós vamos conseguir, a gente orar juntos e tal. E esse foi o dia que eu tava na estafa, assim, cheguei na minha estafa. E aí eu lembro que eu fui pro banheiro chorar, fui com meu celular junto, e porque eu nem queria que ele visse, eu já tava exausta, assim, a gente tava só meio que convivendo. E aí eu peguei meu celular e comecei a mandar uma mensagem pra Ellen de bem, a esposa do Pedem. E aí é que eu acho que eu chego em como que eu superei o último pior dia da minha vida. O último pior desafio que eu tive, o mais difícil. Eu venci esse dia com alguém. Eu venci me vulnerabilizando. Assim como Deus já tinha me mostrado em outras áreas da minha vida, mas esse dia foi muito forte, porque eu tinha medo de falar das coisas do meu casamento e desapontar as pessoas. E falar assim, poxa, eu não dei conta, era para ter dado, as pessoas esperam isso de mim. Como que eu cuido e ajudo pessoas que têm problema no casamento, na igreja? Como que eu ajudo as pessoas e dou conselhos e eu não dei conta do meu? Então eu tinha uma série de mentiras que ficavam na minha mente e eu não queria me vulnerabilizar nisso. Eu também ficava com medo de expor o Cris e o que as pessoas vão pensar do Cris. Eu não quero que ninguém pense mal dele também. E aí eu ficava com uma série de coisas e nunca abria um dos problemas da minha vida que estava sendo já há algum tempo o meu casamento. E aí, nesse momento, eu falei com a Ellen, aí marquei um almoço com ela, e a gente já se via com uma certa frequência, mas aí quando eu sentei para conversar com ela, eu não conseguia nem falar, porque eu estava constrangida, eu estava me vulnerabilizando a primeira vez sobre o assunto, então eu estava muito mal, coração assim. E aí eu falei assim, cara, eu não vou conseguir falar. Eu falei para ela. E aí eu peguei e escrevi uma mensagem de texto, e eu na frente dela, e mostrei para ela. E aí ela só pegou na minha mão assim, e eu já estava com o olho cheio de lágrimas, chorando. E ela disse assim: "Não se preocupe, eu já passei por isso, eu vou te ajudar." E aí ela começou a conversar comigo, orou, lógico, né? Ela é uma mulher de oração e me trouxe muita palavra de vida, porque a gente pensa que a gente nunca vai chegar nesse momento onde a gente tem vontade de desistir. Por mais que, cara, eu tenho muitas certezas, muitas convicções, às vezes eu penso assim, caraca, como que eu passei por isso? Né? Eu sou tão firme naquilo que eu creio, mas eu passei, eu fiquei muito, muito frustrada. E nesse dia foi essencial eu ter uma comunidade. Eu saber com quem me vulnerabilizar. E aí eu aprendi demais, assim. Esse dia eu passei todo com ela, depois encontrei ela e o Pedrinho. Eles conversaram bastante comigo. Aí depois o Pedrinho, enfim, só conversou com o Cris, né? Que daí foi homem tratar com homem, mulher com mulher. E eles ajudaram muito a gente, ainda durou, é claro, várias semanas, os nossos reajustes e tudo. Mas, assim, até sou muito grata a Deus, porque dentro da nossa comunidade, a gente encontra essas pessoas disponíveis, pessoas que sabem que vão ser discretas, porque eu morria de medo da exposição. E além de eles serem discretos e nos protegerem, eles se preocuparam muito em cuidar, né? Então, sei lá, agora, de repente, Sabrina, você precisa de um tempinho mais off, precisa olhar para isso, você precisa ser cuidada nisso, então a gente vai te ajudar, né? Vou segurar a tua barra, porque eles sabem dos tantos de compromisso que eu tenho, tanto na comunidade quanto no trabalho, então segurar em todos os sentidos, até que eu estivesse preparada, por exemplo, para contar essa parte da minha vida para outras pessoas. Até que isso fosse uma ferida que não, que já está cicatrizada e eu conseguisse testemunhar e eu conseguisse glorificar Deus e edificar as pessoas. Mas naquele momento, eu não venci porque eu li um versículo, porque às vezes eu tinha essa impressão que eu vencia tudo porque realmente a palavra de Deus ela é viva e eficaz e isso é rotina na minha vida. Mas eu precisei me vulnerabilizar, eu precisei da comunidade, eu precisei ouvir essa palavra que eu lia da boca de outra pessoa, que nesse caso foi a Ellen. E aí ela me trouxe vida de novo, e assim que a gente estava melhor, eu avisei pra eles, né? Falei assim, cara, eu acho que eu tô vivendo a melhor fase do meu casamento. Depois disso, né? Depois de um tempo. E daí agora que a gente vai ter um filho e a gente ficou extremamente feliz, assim, a gente até contou primeiro pra eles e eles vão ser os padrinhos do Antônio, né? E a gente falou, cara, não tem como a gente negar o quanto ter um filho hoje coroa o nosso casamento, né? O quanto é incrível viver isso e o quanto tem a ver com o suporte que vocês deram.
Porque realmente, assim, é essencial. E se eu pudesse falar, hoje no começo da live tu falou sobre mentiras, e ontem eu falava com uma amiga sobre usar máscaras e como a gente usa máscaras e como às vezes a gente tem esse hábito de vai num lugar para agradar alguém faz de um jeito, vai no outro faz de outro, para agradar as pessoas. E a gente tem muita dificuldade de abrir, de se vulnerabilizar. A gente cria muros. E eu lá, toda, entre aspas, acessível para as pessoas virem até mim, mas eu não me tornava acessível para ninguém. Eu não falava dos meus ruins. É. E foi quando esses muros caíram que eu vi que eu cresci. Foi assim que eu superei o meu último pior dia da vida, eu acho. Porque as outras dificuldades não foram tão grandes quanto comparada a essa nos últimos anos. Então, realmente foi em comunidade, foi me vulnerabilizando com a pessoa certa. Muito bom. É impressionante como aquele dia podia ter tomado outro rumo, né? Outro destino se você não tivesse, Podia. se você não tivesse tomado. Fico pensando quantos casais ficaram pelo caminho, né? Quantos filhos Uhum. ficaram órfãos, quantos filhos hoje são igual aquela a santa dentro da caixinha, né? Que precisa ser levado de uma casa para outra todo final de semana e não, agora vai para casa do pai, agora vai para casa da mãe. E na verdade, porque só faltou esse telefone, né? Eles não tinham o telefone que você tinha para ligar É isso e para aí. falar, né? A Brené Brown é uma speaker, não, é uma palestrante do TED Talk. E eu deixo Uhum. recomendado aqui para que vocês assistam sobre essa palavra. Vulnerabilidade foi uma palavra que, na verdade, ganhou força quando esse TED, na verdade, foi um dos TEDs mais vistos no mundo. E Brené Brown, ela fala justamente sobre esse poder. A vulnerabilidade é você deixar as pessoas não acessar a vitrine, deixar as pessoas acessar o estoque, né? Ah, Porque, top. porque de fato a gente se sente vulnerável. Só que é a vulnerabilidade da vitrine, eu só mostro o que eu quero. Eu só mostro o que eu exponho. Aí você fala, não, mas você é vulnerável? Sou, olha aqui, ó. Ó, tem essa peça, tem aquela peça, tem essa, qual que você quer? Aí você fala, não, eu quero aquela lá do estoque. Aquela da, cole... aquela da coleção passada. Ixi. E aí, quando você vai entrar no estoque, você fala, não, 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 no estoque não. No estoque é bagunçado. No estoque tem goteira, no estoque tem rato, no estoque todo mundo conhece um estoque, né? Aquele estoque de loja, aquele estoque do Brás, aquele estoque da China, né? Aquelas lojas da China. E Jesus quer entrar no estoque, né? Jesus é o Jesus do Amém. estoque. Ele não é Jesus da Amém. vitrine, ele não é o Jesus que é o resultado que consegue ser produzido pelos manequins que a gente veste na vida. Mas Amém. Jesus, ele com certeza, ele é aquele que é a verdade, né? E a verdade é eu fico pensando assim, quão preso deve ser você sustentar um personagem que você criou, né? Você, Nossa. você cria uma vitrine, só que a vida vai querer acessar essa vitrine. E aí, quando eles entram na loja, você passa vergonha, você fala, não, 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 não temos em estoque, não temos, mas está na vitrine. É isso aí. E é maravilhoso quando, na verdade, você não tem nem vitrine nem estoque, né? Você É tem, tudo assim, aberto. um lugar aberto onde você, É uma olha, feira. essa é a minha finança, essa é a minha grosseria com os meus filhos, isso eu sou assim também, com a minha É isso esposa aí. ainda, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas você é assim? Pois é, eu não consegui ser diferente ainda, né? É. E a partir dali é mais honesto, né? Ali, a partir dali é maravilhoso, porque aí você é uma pessoa previsível. Né? As pessoas, elas te Sim. respeitam, elas passam a te respeitar. Não tem como eu ter o respeito de pessoas que, na verdade, eu engano elas. Não tem como eu ter o respeito com as pessoas que eu exijo no estoque, mas na verdade o respeito que elas me deram é pela vitrine. É isso aí. E aí Nossa, você, isso aí. você espera o respeito que elas tenham pela tua história, pelo teu passado, pelas tuas superações, só que elas não conhecem. Então elas sempre vão te É. respeitar na superficialidade. É Mas verdade. que maravilhoso, que maravilhoso. Eu sou um fã de casamentos, histórias de casamento. Eu posso fazer 10 funerais e não derramar uma lágrima, mas é impossível fazer um casamento de dois crentes sem me maldade de chorar. Porque para mim É. casamentos são bandeiras sendo hasteadas ao ponto Isso. alto do mastro, né? É isso aí. Existem bandeiras que estão a meio mastro que a gente precisa hastear ela no lugar mais alto e dizer, ei, Nossa. é o princípio da vida, é o princípio do Éden, deixa o homem pai e mãe,
é o lugar onde tudo começa, né? Tudo começou no dia que tua mãe conheceu teu pai com 16 Uhum. anos. E talvez de uma maneira certa ou errada, irresponsável ou não, existe você aqui hoje, né? Existe você. Aleluia. É isso Então, aí. é maravilhoso poder trabalhar com essa matéria-prima, decidindo destinos. Amém. Estamos já a 1h30, uma hora e Meu 20 Deus. conversando, e com certeza você é uma pessoa ímpar. Obrigado por você ter se mantido crente. Continue crente, Amém. continue Amém. sendo abundante. A tua história aqui é interessante, porque ontem eu falava com um amigo aqui, madrugada dentro, e aí, olha lá, estão tudo no portão lá, tipo, já, vamos, tio, vamos. Eu falava com um amigo crente aqui, e eu falava, pô, e fulano de tal? Ele falou, fulano de tal tá na mesma, tá naquela. Daí eu falei, naquela qual? Não, tá naquela mesma igreja, tal. O pastor ficou velhinho e tal, e dá a impressão que ele não consegue sair da igreja por peso na consciência. Eu falei, sério? Como assim? Daí ele falou, não, é porque aquela igreja ali foi muito importante no momento difícil da vida dele. E aí eu fiquei pensando assim, pô, que injustiça espiritual é essa que a gente faz, aonde eu torno a pessoa refém do próprio, Ah, do próprio senso de propósito existencial de uma igreja. Por quê? Igreja, o propósito real de uma igreja é abençoar as famílias, abençoar as pessoas. Aí quando você é abençoada, agora a tua bênção torna você refém do propósito da igreja. E aí são inúmeras pessoas que não conseguem ir para um próximo passo de vida porque falam, não, mas foi aqui que Jesus mudou minha história. ai, tá Né? preso. Por exemplo, hoje você está na Inc, beleza, você está na Inc. Só que o dia que Deus falar assim, não, não, é tempo de ir para o próximo bairro, é tempo de abrir o Vou próximo lá. campo, é tempo de mudar a placa. Era Ipiranga, agora põe Shell ali. Só Aham. questão que continua sendo combustível a nossa matéria-prima. Né? Não interessa a É, bandeira, interessa a matéria-prima. E eu quero dizer para você, meu, continue firme, nunca seja amém. refém da bênção que pastores, que uma igreja foi na tua vida. E se Amém. Jesus falar para você continuar, sei lá, abrir um orfanato, né, saia. Ou se Jesus falar, ó, saia da Inc agora e vai para Batista, não sei da onde. Faça isso, entendeu? Amém. Porque você nunca pode ser refém da bênção que te alcançou. E a gente É fica isso aí. feliz porque uma igreja cumpriu a sua lógica existencial. A igreja Sim. existe para abençoar as pessoas, a igreja existe para amar, e o amor não procura seus interesses. Então, Amém. uma pessoa que foi abençoada por uma igreja, ela nunca deve nada para a igreja. Guarde isso. Você não deve nada para nenhuma igreja, para nenhum pastor que te abençoou, porque essa é a lógica do amor. A gente ser amado Amém. sem precisar pagar de volta. Caso contrário, seria mais uma consulta. Caso contrário, seria mais um núcleo Uma profissional, prestação de serviço. prestação de serviço, né? E eu fico grato porque você hoje é essa pessoa que também tem sido resposta, voz, tem sido um dos números telefônicos onde alguém com certeza liga para você falando, Sabrina, me ajuda. E continue. Essa é a corrente do amor Amém. que começou lá em Jesus e não para. Amém. Com a gente ou sem a gente não vai parar. Perderam o controle sobre a terra, já está invadindo os países de, to Amém. de todas as classes, de todas as crenças, né? É. Não tem como alguém conter a revolução do amor, não tem como, é impossível. Né? Então, onde existe o ódio, o amor ele sempre está lá. Onde existe injustiças, o amor sempre está lá também, porque o amor saiu da gaiola, o amor venceu e o amor vence sempre. Então, Amém. gostaria que você desse palavras de considerações finais, que desse uma mensagem para essas pessoas que ainda estão aqui nos acompanhando. E aí, em seguida, você pode orar com a gente também ainda. Amém. Amém. Bom, eu quero falar para vocês um versículo que eu estava pensando antes de começar. Um versículo que narra bastante minha história desde a adolescência, quando a gente tem as crises de identidade. E a palavra de Deus sempre foi muito forte para mim. E eu ouvia primeiro da boca dos meus pais, depois foi da minha boca, eu ia falando e eu continuo me alimentando.
E eu quero dizer para você que está ouvindo a gente aqui, que eu não sei quem é, mas eu creio sim nesse tempo. Meu versículo preferido. Eu pensei, Deus, se fosse para fazer um versículo, eu ia falar do meu preferido, que é lá em Colossenses 15:16, que fala: Ele é a semelhança perfeita de Deus invisível. Ele já existia antes de criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, e as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual e os seus tronos e os seus reinos, os governantes, as autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes que tudo começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Eu queria dizer que eu olho para minha vida, vejo que Deus estava lá, em todos os momentos. Ainda existem muitas coisas do meu testemunho que não dava tempo de falar, mas que Deus esteve sempre lá e que foram muito fortes. E Deus está sempre no controle de tudo. Eu creio num Deus que está acima de todas as coisas. Então, a minha mensagem sempre é essa: fique tranquilo, confie em Deus, porque Ele é soberano, Ele conhece a sua história. Mesmo que você esteja sofrendo, Ele está aí do seu lado com você, por mais difícil que Amém. seja a situação. E eu creio que ele vai trazer a resposta na hora certa. Ele é Deus que sempre traz vida. No momento mais drástico de morte, de alguma área, de luto, de alguma área, ele é a pessoa que traz vida de volta. Então, assim como Amém. ele trouxe vida para o meu casamento, para as minhas finanças, para minha família, ele traz vida para o que você tiver necessidade hoje. Porque ele é o começo e o fim de todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai, nós te damos graças por essa manhã, esse começo de tarde, por esse feriado que muitos de nós vamos aproveitar, descansar e usufruir de tantas coisas que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pela nossa história, pela nossa vida, por ter me encontrado e por encontrar cada pessoa que está ouvindo essa live aqui. Eu sei que não existem no teu reino palavras ao vento, eu sei que toda palavra é como uma semente, e assim eu creio que está sendo no coração de cada pessoa que ouviu aqui, Pai. Eu creio que o Senhor é fiel, nós confiamos no Senhor. E eu desejo agora, Pai, e declaro sobre o coração de cada pessoa que está escutando, que a esperança seja viva novamente e que aquilo que nela talvez esteja tão desesperador ou que esteja difícil de compreender, que ela possa crer. Crer que existe um Pai acima disso, que dará as respostas, que dará o suporte que ela precisa no momento certo, porque tu, Senhor, é quem nos dá sentido, tu, Senhor, é quem nos faz viver. Obrigada, Pai. Muito obrigada por esse momento. Amém. 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 Deus abençoe Obrigada. você, minha pastora Amém. querida. Te amo. Obrigado por servir Jesus junto com a Amém. Você também. nossa, nosso network, nossa comunidade. Saiba que vocês são Amém. família pra gente. Vocês são pessoas que geram expectativa de a gente sempre ir para Florianópolis de novo, encontrar vocês. Que bom. Obrigado por Amém. todo o apoio que vocês têm dado para diferentes tipos de pessoas da INC de Curitiba, né? Eu sei que muitas pessoas vão daqui para lá e são sempre amadas por vocês de maneira muito Amém. especial. E obrigado mesmo. Sem palavras, Amém. toda a minha honra, minha gratidão por você, pela tua vida, teu ministério, tá bom? Amém. Para Amém. Digo vocês, mesmo. por Cristo, tá? Amém. Vocês são uma bênção também. Obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, não tem como não chorar, né? Não tem como. Não tem como. Jesus, Jesus constrói histórias. Jesus, ele muda a sorte. Enquanto você está dormindo, Deus está fazendo. Independente daquilo que você consegue enxergar à tua volta, às vezes você só está dentro da circunstância, mas é uma questão de você só dar um zoom. E quando você dá um zoom, você percebe que aos entornos Deus estava construindo. E eu costumo dizer que a nossa circunstância ela é apertada demais para a gente ter sonhos muito grandes. Eu quero dizer, Jesus tem sonhos maiores para a tua vida. Jesus tem sonhos grandes para você. Enquanto a Sabrina orava, tocava uma canção aqui, que é uma declaração que eu repetidas vezes cantei na minha vida, em cima numa bicicleta. Muitas vezes cantei correndo na rua.
repetidamente eu falava, atrás não volto. Não volto mais. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Eu sinto que tem pessoas aqui hoje que precisam proclamar isso, precisam declarar isso, tornar público isso. Você precisa tomar posicionamentos na tua vida que você diz, eu não volto atrás. Não brinque com o casamento. Não brinque com o ministério. Aquilo que Deus te confiou, entenda que você não precisa devolver para Ele, você precisa passar adiante. Por isso, declare isso repetidas vezes. Quando tiver vontade de desistir, quando você, em algum momento, você achar que não vai mais, separe o sentido das coisas das coisas. Existe um sentido para o teu casamento. Guarde o sentido, mesmo quando o casamento em si, a maquete, está quebrada. É um pedaço da maquete. O casamento é uma maquete. Mas é o sentido que aquela maquete tem. É o sentido. Uma maquete, ela tem um sentido. Ó, vai ser assim. Você olha para uma maquete, você não faz nada com a maquete. A maquete é um negócio que fica empoeirado. Só que o fim de uma maquete é o edifício construído. Não fique chocado porque a maquete está caída, está imperfeita, porque deu errado, ficou torta. Não. Não volte atrás. Não volte atrás. Se você entende que foi Deus que uniu você no teu casamento, declare isso todos os dias. No turning back. Atrás não volto mais. Atrás não volto mais. Se Deus te confiou um chamado vocacional, um ministério, e isso está difícil, e as pessoas são ingratas, e você entra gente na igreja, sai gente na igreja, você é pastor, aí o pastor vem e tira você, e você perde tua cadeira de pastor. Não volte atrás daquilo que Deus te deu. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus falou que é, e pronto, acabou. Só não volte atrás. Há 20 anos atrás, Deus já te falava aquilo que ainda está vivo dentro de você. E de repente você começa a duvidar 20 anos depois do que Deus fez, do que Deus falou, porque hoje a maquete está com problema. Você tem um problema operacional, funcional. Não volte atrás. Não volte atrás. Cante isso. Atrás não volto. Não volto mais. O casamento pode estar aos trancos e barrancos, um filho pode estar na droga, a filha pode ser mãe solteira dentro de casa, mas entenda que existem alguns momentos da vida que você precisa queimar as embarcações. Queima a embarcação. Entenda que você não pode voltar atrás. É como aquela caravela que chegou numa ilha e quando todos desceram da caravela, começaram a acessar a ilha, o comandante da caravela foi lá e ateou fogo na caravela inteira. E aí todo mundo entrou em pânico e falou, você tá louco? Como que você queima a caravela? Ele falou, porque daqui para trás a gente não volta. Ou a gente mata quem tá na ilha, ou a gente possui a ilha, ou a gente sujeita a ilha. Não, mas a gente vai morrer aqui, tem tribo indígena, tem nativos aqui. Só que só tinha um plano. Não coloque um plano B. Não coloque um plano B, onde Deus te deu um plano único. Não existe plano B para um plano único. Não adapte, não volte atrás. Não tenha medo. Amo vocês. Deus abençoe todos vocês. Que live maravilhosa. Obrigado. Obrigado por você que não desiste do ministério. Obrigado por você que não desiste dos filhos. Obrigado por você que não desiste da proclamação das boas novas de Cristo Jesus. Né? Apenas continue. No turning back. Atrás não volto mais. Deus abençoe vocês. Boa semana, bom final de semana, bom feriado, onde você estiver. Se você estiver por aqui em Curitiba, tiver motivos de oração, nós vamos fazer uma vigília. A live está salva, sim, ela fica salva no meu feed, tá? Essa parte 2 não fica no feed, mas aí você tem que entrar no meu IGTV e ali tem o Live Talk, tem várias, a parte 2 está ali. Esse final de semana aqui em Curitiba, sábado para domingo, nós temos uma vigília criativa. Então, se você tem motivos específicos de oração,
me envie aqui. Eu quero incluir nessa vigília criativa. Se você está aqui em Curitiba, não deixe de falar com a gente aqui. Você também é bem-vindo. Temos restrições quanto ao número de pessoas, mas nós queremos começar às 10 da noite de sábado e até 6 da manhã de domingo, cantando, adorando, simplesmente adorando a Deus. Não é nada de buscar o Deus que já vive dentro da gente, mas é congregar a igreja que pode se revelar em adoração a Deus. Então, estamos orando por vocês. Obrigado por todos. E talvez amanhã tem live, talvez não. Vou deixar um suspense aqui. Mas se não tiver live amanhã, é porque eu tô em algum lugar no feriado aí, tá bom? Beijo pra vocês.